Olá, queridos! Mais uma vez com vocês aqui, Pastor João Márcio, para darmos sequência ao nosso estudo sobre crescer na oração. Nesse tempo a gente tem falado da importância de saber ouvir a Deus na nossa oração e também falamos na última semana sobre a oração de confissão, que quer dizer resolver as nossas pendências com Deus quanto à questão do pecado. Então, gostaria muito que você me acompanhasse hoje sobre um outro assunto, um outro passo na oração, que é exatamente a oração da fé, de orarmos com fé, né? Então hoje nós vamos caminhar sobre esse tema de orar com fé e eu quero começar aqui, como a gente tem feito nesses dias, tratando a questão das tarefas que passamos para você na semana passada. E a primeira coisa que passamos para você foi para que você pudesse memorizar o texto de Tiago, capítulo 1, versículo 5, que diz: se porém algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, nada lhes impropera e lhes será concedida. Então, a gente passou para vocês fazer um estudo sobre Tiago 1, dos versos 2 a 8, que vai falar sobre a importância da oração, da perseverança, da sabedoria. E algumas perguntas foram passadas para vocês sobre esse texto. Antes de entrar no texto, eu gostaria de ler esse texto com vocês, falando de Tiago, capítulo 1, versículo 2 a 8, que diz: meus irmãos, tende o motivo por toda alegria, o passar por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e a nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Então, a primeira pergunta que aparece aqui sobre esse texto é: de que forma o versículo 2 desse texto nos surpreende e nos chama a atenção? Então, o que nos surpreende, querido, nesse texto? A princípio, geralmente a gente não pensa que a prova, que a tribulação pode ter um efeito positivo e até mesmo ser fonte de alegria. Então, apóstolo Tiago ele começa a chamar a nossa atenção aqui de que as provas, de que esse tempo de tribulação pode ser vivido ainda com alegria no Senhor. E como que essas provas podem ser fonte de alegria? Então, como que a gente pode ver? Então, a gente pode ver três maneiras que a prova pode ser fonte de alegria para nós. Primeiro, elas nos ajudam a reconhecer que Deus nos acha capazes de superar essas provas, né? Como diz lá em 1 Coríntios 10, 13, não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que o possais suportar. Então, uma segunda coisa é que as provas, elas nos ajudam a reconhecer que a nossa fé está sendo confirmada. E uma terceira coisa é que as provas, elas nos ajudam a reconhecer que estamos em um caminho de crescimento, né? Nós estamos num caminho de crescimento e essas provas vão nos tornar mais fortes e, como diz o texto, e em nada deficientes. Então, uma terceira pergunta que aparece é: qual é a relação entre a perseverança e a sabedoria colocada nesse texto? Como essas duas qualidades desenvolvem a maturidade cristã? Queridos, na maioria das vezes, nós não podemos ver numa prova a sabedoria de Deus. Seja numa queda, seja na crucificação, seja numa tribulação. A sabedoria e os propósitos de Deus somente são revelados um tempo depois, com o tempo, ou por meio de alguém que conhece a mente de Deus. Deus
queridos, é mestre em transformar uma crucificação em uma ressurreição. A perseverança, ela nos leva a entender a perspectiva de Deus, de como Deus vê que é a sabedoria. E a sabedoria nos leva a perseverar. E entendemos que se perseverarmos, veremos a glória de Deus. E não, como diz Gálatas 6:9, e não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecemos. Amém? Então, a perseverança e a sabedoria, queridos, são co-irmãs. Uma fortalece a outra. E uma quarta questão que aparece é como que a dúvida nos leva a ser parecidos com a onda do mar. Como é que a dúvida pode nos levar a ser parecidos com a onda do mar? Porque assim como a onda do mar, ela é levada pelo vento de um lado para o outro, também as nossas emoções, elas podem fazer isso com a gente. Não é? A gente ser pessoas inconstantes, levadas por um lado e para o outro, por toda sorte de doutrina, como diz em Efésios capítulo 4, versículo 14, para que não sejais mais como meninos agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens que, pela astúcia, nos conduzem ao erro. A dúvida não traz luz nem direção, mas as trevas traz e confusão, com certeza. Temos de dizer que existe dois tipos de dúvida. Interessante isso. Existe dois tipos de dúvida. Vamos dizer assim, que existe uma dúvida normal, que a gente precisa ter e ela é necessária na nossa vida. Existe uma outra dúvida, que não é boa, e a gente vai chamar essa dúvida de dúvida fatal. O que é uma dúvida fatal? É quando nós duvidamos de Deus, quando nós duvidamos do caráter de Deus, quando nós duvidamos da palavra de Deus. Essa dúvida, certamente, ela é uma dúvida fatal. Então, eu preciso entender que uma coisa é eu duvidar no momento de crise, passando por uma situação. Outra coisa é a dúvida fazer parte da minha vida como estilo de vida. Então, em tudo que eu passo, estou sempre duvidando. Então, esse tipo de dúvida, ela é fatal e ela, com certeza, vai nos fazer pessoas sem firmeza, pessoas que não têm uma identidade. E o segundo tipo, esse tipo de dúvida essencial, querido, que a gente poderia dizer que é uma autodúvida, que ela vai nos ajudar a confiar mais em Deus e menos em nós. Ou seja, quando eu tenho essa dúvida saudável em minha vida, ela vai me ajudar a depender menos de mim e mais de Deus. Então essa dúvida, ela precisa existir na minha vida. Não a dúvida fatal, mas a dúvida normal, a saudável. Essa dúvida é importante, ela está na minha vida. Porque quando eu não tenho essa dúvida, então eu dependo muito de mim. Eu começo a achar que sou eu que vou fazer, e eu dependo muito, eu me estribo, como diz o salmista, no meu próprio entendimento, e aí eu vou ser sábio, como diz a palavra, aos meus próprios olhos, e eu vou perder a sabedoria de Deus, eu vou andar segundo a minha mente, e aí eu vou correr muito risco, eu vou andar pela minha voz e não pela voz de Deus. E uma quinta questão é qual é a relação entre a fé e receber a sabedoria de Deus. Lá em Hebreus capítulo 11, versículo 1 diz, ora, a fé é a certeza de coisas que se espera e a convicção de fatos que não se vê. Esta certeza, essa convicção, querido, que está colocada aqui, é um contraste com aquela dúvida fatal que nós falamos. Ou seja, ao mesmo tempo, é o resultado da dúvida essencial. Ou seja, eu tenho uma certeza, eu posso ter a certeza que o Senhor vai fazer. Por quê? Porque eu conheço, porque eu acredito nele, na sua força, naquilo que ele pode fazer. Nossa certeza não está necessariamente em que Deus vai eliminar toda a prova, que Deus vai tirar a possibilidade de eu passar por uma prova. Pelo contrário, a minha certeza está no fato de que Deus está comigo. Deus, ele está comigo até o final das minhas provas. Deus não
pode não eliminar, pode ser que ele elimine também as provas, mas se ele não eliminar, independente dele eliminar ou não as nossas provas, ele vai estar conosco. Eu tenho certeza de que ele está. E o próprio texto de Hebreus, né, a gente vai ver nesse capítulo 11 todo, Hebreus falando sobre a fé e falando de pessoas que tiveram fé e a sua fé foi até o fim. Eles acreditaram, mesmo em meio das provas, eles perseveraram até o fim. Lá no final, no versículo 36 a 38, capítulo 11 de Hebreus, o texto diz: outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnios e açoites, assim até de algemas e prisões, foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos a fio de espada, andaram peregrinos, vestidos de peles de ovelhas e cabras, necessitados, afligidos, maltratados, homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos átrios da terra. Através da fé, a gente pode receber uma nova perspectiva, a perspectiva de Deus. E essa perspectiva sempre vai estar ligada à sabedoria, que irá nos sustentar em todo momento e vai nos dar direção para aquilo que nós estamos precisando e nesses momentos difíceis que a gente precisa passar. Amém? O que é a fé? O que é a fé? O ponto 6. Aqui nós podemos ter várias definições a respeito da fé, não é? O próprio Hebreus, capítulo 11, 1, vai falar, né, o texto que nós lemos agora. Mas eu quero sugerir para você aqui uma definição a que você pode considerar. A fé é a certeza, é a convicção do caráter de Deus, de sua palavra infalível, confirmando que Ele nos ama e fará tudo para o nosso bem. E qual que é o nosso bem? O nosso bem não é necessariamente aquilo que nós gostaríamos que acontecesse, mas é ser conforme a imagem de Jesus Cristo, como está lá em Romanos capítulo 8, versículo 28 e 29. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daquele que ama a Deus, daqueles que são chamados segundo o propósito, porquanto aos que de antemão conheceu também o predestinou para ser conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre tantos irmãos. E por fim, qual é a maior prova que você está enfrentando e está conseguindo experimentar alegria passando por essa prova? Essa pergunta, ela é de cunho pessoal, mas a sua resposta certamente vai revelar o nível de maturidade que você está vivendo. Você está enfrentando algum tipo de prova na sua vida hoje? Você tem conseguido passar por essa prova, experimentando alegria? Isso vai trazer para você uma amostra daquilo que é de fato a sua maturidade. Terminando as nossas tarefas, o resumo das nossas tarefas, vamos falar do resumo do livro, do capítulo 9 do livro da Hope McDonald, Jesus Ensina-nos a Orar. Esse capítulo, querido, sinceramente, foi um dos capítulos que mais mexeram comigo, com os testemunhos dela, com aquilo que ela falou. E tudo aquilo que eu tenho lido, né? E eu quero dizer para você, se você não tem lido esses capítulos, quero desafiar você a caminhar na leitura. Tenho certeza que assim como Deus tem falado comigo, Deus vai falar muito com você. E ela vai começar esse capítulo falando da experiência que ela teve com seu filho Tomás. E algumas colocações que ela faz, que o marido dela fez no livro, chamou muito a minha atenção. Eu quero começar com a afirmação do pai, né, do Tomás, né, o R, que contou e teve uma experiência que encontrou, né, um pastor de uma grande igreja, e esse pastor tinha sido alvo daquilo que o Senhor tinha feito na vida dele há 29 anos atrás. E esse rapaz falou: olha, Deus usou a sua vida para abençoar a minha vida e tudo mais. Enquanto eles estavam tomando café, então, entre marido e mulher, então o marido de Hope McDonald diz para ela: enquanto estávamos tomando café, Henry contou-me isso com os olhos cheios de lágrimas, comentando: pois é, Deus tem me usado para ajudar tantos outros jovens, disse, mas parece que não sou capaz de ajudar o meu próprio filho. Muitas vezes, querido, nós nos sentimos assim como o marido da Hope McDonald, né? Parece que a gente pode ajudar tantas pessoas, mas a gente não consegue ajudar a si mesmo e às vezes os nossos filhos, nossos entes queridos. A própria Hope McDonald, ela diz que estava vivendo uma crise enquanto ela escrevia esse capítulo, não é? E ela escreve algo bem interessante aqui, que ela diz: você pode perceber a situação irônica que eu me encontro.
Eu escrevendo sobre oração de fé, quando na verdade sinto vontade de atirar todo o livro na lata de lixo. Como eu posso escrever sobre a fé confiante, quando a minha fé está abalada até os alicerces? Às vezes, quando olhamos para alguns líderes da igreja atual, ou para alguns personagens bíblicos, nós imaginamos que essas pessoas eram pessoas perfeitas, que não tiveram crise, que não passaram dificuldade. E esse capítulo aqui da Hope McDonald, querido, ele me ensina algo muito importante, de que nós somos seres humanos e passamos por situações difíceis, mas existe um caminho que pode nos trazer algo diferente, mesmo no meio da tribulação. Ela vai citar o caso do rei Josafá, lá em 2 Crônicas 20, né? E usando esse exemplo, porque como a sua amiga Nancy, né? ela ajuda a entender um pouco a questão do que ela estava enfrentando com o filho e fazendo com que ela pudesse olhar para as promessas de Deus. Então ela começa a focar muito mais naquilo que Deus tinha feito na vida do filho do que nas circunstâncias adversas em si. E quando você olha para a palavra, você vai ver que muitos personagens bíblicos, e ela dá o exemplo de Josafá, o rei Josafá, lá em Crônicas, 2 Crônicas 20, que enfrenta uma situação adversa, que o inimigo estava atacando eles, e ao final de tudo isso, o que ele encontra? Ele se volta para Deus, ele vai orar ao Senhor, ele, na sua oração, ele clama a Deus, ele busca a presença de Deus, e ele começa a citar, ele começa a relembrar tudo aquilo que Deus tinha feito, tudo aquilo que Deus já tinha manifestado, e tudo aquilo que a palavra garantia ao povo de Israel, e ele se lançou sobre a promessa de Deus, e Deus deu uma grande vitória a eles. Lá no versículo 15, na parte B, o texto, né, quando o profeta vem falar com o rei Josafá, ele diz: não temais, nem vos assusteis, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Né? Isso é tremendo, e a isso a Hope diz: fé é crer antes de receber. É através da fé que recebemos Jesus em nossas vidas. É através da fé que Deus nos dá a vida eterna. É pela fé que esperamos estar com Ele e com os nossos queridos no céu. Cada parte da vida cristã, queridos, por menor que seja, é construída sobre a fé. Jesus é a fonte e o fundamento da nossa fé. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele exista e que se torna galardoador dos que o buscam. Não há outro caminho que leve a Deus, nem pode crer que Ele existe, a não ser pela fé. As dificuldades com o filho, né, que a Hope teve, criou uma montanha, e essa montanha fez com que ela se afastasse das promessas de Deus, de que ela conseguisse ver a promessa de Deus acontecer. Então, a fé, só através da fé que essa montanha pode ser removida, só através da fé que toda essa montanha de descrença, de desesperança, pode ser tirada, todo medo, toda dúvida, só pode ser arrancada de fato pela a nossa fé. Então, o que é a fé? A melhor definição que a gente tem, como a gente já falou, é Hebreus capítulo 11, versículo 1, que diz: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. E a Bíblia Viva diz: fé é a certeza de que as coisas em que cremos nos aguardam, embora não ainda as vejamos. Você precisa aprender a orar com uma fé confiante. Você precisa experimentar essa fé confiante, porque Jesus mesmo insistiu muitas vezes, no momento em que deixamos de crer no poder da oração, o diabo entra em ação e coloca no nosso coração o medo, a dúvida, e nos coloca preocupação e nos tira da presença de Deus. Então, Hope nos fala também de 3 respostas que a gente pode dar, que a gente pode ter da parte de Deus às nossas orações. Quais são? Sim, espere e não. Então essas 3 respostas que a gente conhece tanto, né? O sim, a gente
não tem problema nenhum com ele, né? A resposta é sim. Não, eu orei a Deus e Deus falou, não, meu filho, Deus abençoe, então vai receber a sua resposta. Mas quando a resposta de Deus é espere, eu quero dizer para você que essa resposta, né, é uma das mais difíceis de aceitar. Por quê? É exatamente nesse momento de espera que muitas vezes o inimigo ele vai agir. Ele vai entrar para tentar roubar a nossa fé e a nossa esperança em Deus. Então, quando nós ouvimos a resposta de Deus, espere, então nós temos que ter muito mais fé e ter muita confiança de que a resposta virá. Fé é deixar a parte ativa do nosso desejo, desapareça e crer que Deus está trabalhando independente do tempo. É confiar que Deus não demora, como diz a palavra, nem um minuto, a menos nem a mais. Ele não tarda, como diz Abacuque, não é? Certamente Deus não vai tardar para responder a nossa oração. Eu preciso crer e esperar. E o terceiro é o não. O não de Deus, querido, sempre está relacionado ao seu amor. Às vezes nós não aceitamos muito também o não de Deus, porque como uma criança mimada que não aceita não, que está sempre querendo algo, a gente deixa de experimentar a vontade de Deus. Por quê? Porque o não de Deus é como uma proteção dele para mim e para você. Quando Deus ele fecha uma porta, é porque aquilo não é bom para nós. Quando Deus ele diz não, é porque aquela resposta que a gente está tentando alcançar não vai nos levar para perto dele e nem vai nos abençoar. Então, que possamos dar mais esse passo na nossa vida de oração. Orar, mas orar com fé, confiante e desfrutar de um novo nível de resposta de Deus. Amém? Para finalizar o nosso tempo aqui, eu quero fazer um breve devocional com vocês, usando esse texto de Tiago 1, falando de como a nossa oração de fé pode transformar a nossa tribulação em vitória. Primeira coisa que a gente pode experimentar é que essas provas que a gente enfrenta no dia a dia, Tiago capítulo 1 vai falar sobre isso, versículo 2, não são incompatíveis com a nossa vida cristã. Às vezes a gente imagina porque a gente é cristão, a gente nunca vai enfrentar dificuldade. A palavra de Deus não garante isso para nós, querido. Pelo contrário, nós já falamos aqui, o que Deus nos garante na sua palavra é que Ele vai estar conosco durante a tribulação, Ele vai passar conosco durante toda a situação, mas nem sempre Ele vai nos livrar. Então, tribulação não é incompatível com a nossa vida. E as tribulações? Por que a gente enfrenta provações? Da onde elas procedem? Primeiro, porque nós somos humanos, então doença, acidente, desapontamento, essas coisas vão acontecer. Por quê? Porque nós somos humanos. Uma outra coisa, nós somos pecadores. O pecado está no mundo, está no ser humano. Então o pecado muitas vezes vai nos empurrar para situações complicadas. E por fim, por sermos cristãos, o simples fato de ser cristão já nos leva para uma possibilidade de tribulação, porque nós temos um inimigo e que vai sempre nos perseguir pelo simples fato de sermos cristãos. A segunda coisa é que essas provas elas são passageiras, elas não são eternas. Então você vai passar por uma prova hoje, mas segundo o texto me diz passar por várias, passar, não ficar, não permanecer. Então a tribulação não é algo que você vai estar permanente, que você vai viver, como a gente fala deserto, né? Deserto não é um lugar para você morar, é um lugar para você passar. Então a gente passa, mas a gente não vai ficar. Terceiro, as provações são parte de um treinamento cristão que vai nos trazer crescimento na nossa vida cristã. Então, como o texto vai falar nos versículos 3 e 4, sabendo que a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa para que sejais perfeitos e íntegros e nada deficiente. Então, eu preciso entender, querido, que nas minhas provas, a minha fé vai ser testada, ela vai ser provada, para mostrar para mim que eu nasci de novo, que eu sou uma nova pessoa, que eu estou firme com o Senhor. Quando Deus chamou Abraão, Ele provou Abraão, Ele testou Abraão, porque Ele tinha um chamado específico para ele. As nossas provas também, elas trabalham
por nós e não contra nós, é para nos fortalecer, visto que ela vai produzir em nós também perseverança. E, por fim, a perseverança, ela visa nos levar para uma vida de maturidade. Maturidade, querido, a gente não vai alcançar ela lendo um livro. A maturidade, ela só pode ser alcançada pela experiência, pela vivência. Então, eu preciso entender, nesse tempo de estudo que nós tivemos aqui, que a oração da fé, ela vai me conduzir a uma vida de vitória. Eu preciso orar, mas eu preciso orar com fé. E mesmo no meio da dificuldade, no meio das tribulações, esse é o ambiente onde mais eu e você precisamos exercer a nossa fé e colocar a nossa fé em ação. Espero que o Senhor te use nesse tempo para fazer oração e que a sua oração seja uma oração operante, cheia de glória, cheia de vitória, em nome de Jesus. Essa semana nós temos aí algumas tarefinhas para vocês ajudar na próxima semana no seu estudo. E a primeira tarefa é memorize Efésios capítulo 3, versículos de 20 a 21. Estude também esse texto e responda as perguntas que eu vou encaminhar para vocês. E também estude o capítulo 10 e 11 do livro da Hope McDonald. E tente responder a essa pergunta: como podemos orar com fé sem manipular a Deus? Amém? Eu quero fazer uma oração com você nesse momento. E eu quero clamar ao Senhor, que o Senhor possa te abençoar. Se esse estudo tem te edificado, eu queria desafiar você, querido, compartilhe, leve outras pessoas a também ter uma vida de oração vitoriosa. Ajude outras pessoas, compartilhe, né? E faça com que o Senhor chegue na vida de outras pessoas, em nome de Jesus. Pai, nós queremos te agradecer nesse momento, te louvar por tudo aquilo que o Senhor tem feito em nós e através de nós. Pai, que essa semana o Senhor estenda as suas mãos sobre nós e que essa experiência de oração possa crescer em nós e que possamos orar cada vez mais e que a nossa oração seja eficaz, seja poderosa no Senhor para te glorificar e te exaltar em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, uma semana abençoada e até a próxima.